Aleluia. Ainda de pé, igreja, receba o servo do Senhor, glória a Deus, aleluia. Nosso irmão Diego, que vai estar ministrando a palavra do Senhor. Glória a Deus. Você está pedindo para o pastor fazer essa oração, glória a Deus, aleluia. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero cumprimentar o povo de Deus com a paz do Senhor, amém? Que Deus seja louvado nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Estamos felizes e alegres de receber nosso bom dia. Amém? Glórias a Deus. Irmão Anderson, irmã Márcia, que Deus abençoe grandemente no nome de Jesus. Como é que a igreja recebe os nossos irmãos nessa noite? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre e traga mais gente. Se gostarem, fiquem com a gente. Se não gostarem, orem por nós. Amém? Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: esta igreja ama você. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: esta igreja ama você. Pai, em nome de Jesus, neste momento, Senhor Deus de Israel Todo-Poderoso, nós estaremos recebendo o teu servo Diácono Diego, Senhor meu Deus, que está ministrando uma palavra da parte do Senhor para os nossos corações, meu Deus. Toma o teu servo com todo o poder e autoridade nesta noite, Senhor Jesus querido, e fale conosco, meu Pai, tudo aquilo que precisamos e necessitamos ouvir da parte do Senhor, em nome de Jesus. Receba o servo do Senhor com palmas bem alegres para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento uma igreja com a santa paz de Jesus, amém? Amém. Amém? Amém. Pode se acender, irmãos. Vou cansar vocês na calor, né? Na calor. Abre sua Bíblia, livro Josué, o primeiro livro dado com o nome da Bíblia, Josué, capítulo 6. Estou muito feliz de estar aqui nesta noite, pela oportunidade. Sou grato pela confiança, porque sou um jovem, então deveria estar vindo para aprender cada vez mais, mas provou Deus me chamar um pouco mais cedo para levar a palavra, trazer aquilo que é da parte do Senhor. A Bíblia diz que bem novo ainda, bem cedo ainda, Timóteo foi chamado para instruir, e alguns não gostavam, só que era o chamado dele, ele não poderia retroceder. Eu estou debaixo da bênção do meu pastor Mauro, faço parte da igreja do Nazareno, Emanuel, ali no Parque Industrial. Se eu não girar, não fica incomodado comigo não. Se você girar, para mim está tudo bem. Não tem importância. Se eu não pular, também não tem importância. Mas se você pular, pode pular também. O que é importante é que o fogo do Espírito está entre nós. Isso é o mais importante. Josué, capítulo 6, verso de número 18. Vou começar. Diz assim: tão somente guardai-vos do anátema, para que não vos mateis em anátemas, tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel e os turbeis. Porém, toda a prata e ouro e vasos de metal, de ferros, são consagrados ao Senhor, e irão ao tesouro do Senhor. Verso de número 20. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com um grande grito, e o muro caiu abaixo. E o povo subiu à cidade, e cada qual em frente de si, e tomaram a cidade.
Vou repetir o verso número 20. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grito, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Amém? Quero dizer que eu não vou abordar o texto de uma forma expositiva, não vou decorrer ele até embaixo, porque eu vou fazer uma ligação dentro do texto daquilo que Deus falou comigo em casa. Eu confesso que eu até mesmo não viria, porque eu esqueci. Porque eu tinha falado com a irmã Ivane e isso, eu troquei o chip e esqueci que eu tinha falado com o Vaso. E eu estava com a mensagem já comigo ali, só que quem me avisou foi minha esposa. Ela disse, você vai pregar na igreja do irmão Ivane, não é? Eu falei, não tem nada combinado. Não, tá combinado sim. Aí mandei mensagem para ele rapidamente. Ele falou, Vaso, faz isso comigo não. Já está marcado já quinta-feira e você vai me dizer que agora não vai. Eu falei, não, profeta, perdoa eu. Agora que eu lembrei, porque minha esposa me lembrou. Mas é bom quando a gente tem uma serva. A Bíblia diz que a mulher foi criada para ser conselheira. Se não fosse a mulher, meu Deus, hoje eu não estaria aqui. A Bíblia diz, irmão, acerca de um homem, eu tenho dó de quem escolheu esse tema. E Deus abençoe a vida dela. Então é um tema muito profundo. A saber, fala sobre liderança. E falar sobre liderança envolve não somente pastor, envolve casa, envolve mãe, envolve pai de família, envolve todo aquele que está à frente de algo na obra de Deus e daquele que também almeja estar à frente. A Bíblia vai refletir sobre nós acerca de um homem chamado Josué, a saber, um homem que na antiguidade ou na época dele não era visto, diga-se de passagem, de destaque. Josué não era um homem de Deus aonde nós avistamos ele todas as vezes que Moisés fazia sua reunião. Josué era um homem escondido, um homem separado. A quem não sabe, até mesmo quando a gente chama alguém ou fala sobre monge, o significado de monge é aquele que vive sozinho ou separado. Pois era esse Josué, um homem separado, um homem que vivia somente em comunhão com Deus. Mas com tudo isso, Josué era um homem que se espelhava sobre a liderança de Moisés. Um homem que olhava para Josué, olhava para Moisés e queria ser igual. Ele queria saber o porquê a presença de Deus descia na tenda de Moisés e não descia na dele. Ele era incomodado o porquê Moisés subiu ao monte sozinho e ele não poderia subir, então somente o povo também não poderia subir. Josué era incomodado com isso, mas de uma forma muito abençoada. Porque a Bíblia diz que quando Moisés subia para orar, Josué entrava para a tenda também para orar. Observa isso. A Bíblia diz que quando Moisés subia para falar com Deus, Josué entrava dentro da tenda também para falar com Deus. Era como se não houvesse diferença, e não há diferença. Não é porque Moisés sobe para falar com Deus que eu não tenho a oportunidade também de falar com Deus. Josué diz, se Moisés sobe, eu vou daqui de baixo. Mas se eu vou orar, eu vou orar. Josué era um homem que tinha ciúmes, mas ciúmes de algo abençoado, algo que era de Deus, algo que era benéfico. Todas as vezes que ele contemplava, diz a Bíblia, que a presença de Deus descia sobre a tenda de Moisés, Josué ficava na tenda dele, orando, imagino eu, dizendo, desce aqui também, desce também na minha tenda, Pai, se faz presente aqui também na minha tenda. Josué era um homem que almejava a presença de Deus, assim como Moisés o tinha, mas a saber, ele não tinha só esse destaque na oração. Josué, diz a palavra, que também era um espia, a saber, um homem que quando saía para espiar as terras fora, ele via se a terra era boa ou não era,
se dava para invadir ou não dava, a saber, foi ele o próprio também que avistou a Jericó. Foi ele o próprio também que avistou as terras a qual venceu as guerras. A saber, a Bíblia diz que vai chegar diante deles Moisés, 10 vigias. Moisés mandou todos ir vasculhar a terra e disse: vai ver se a terra é boa, vê se dá para a gente invadir, depois volta com a notícia. A saber, também havia Josué no meio deles e Caleb juntamente. 2 homens, observa, no meio de 10, somente 2 vai se destacar. E isso é notório nos dias de hoje também. No meio de tanta gente na igreja, às vezes é 1, é 2 que quer fazer alguma coisa. A Bíblia diz que ele vai sair e vão espiar a terra. E quando chegam os 10 vigias primeiro do que Josué e Caleb, a Bíblia diz que eles vão dizer: Moisés, a terra é boa, mana leite e mel, tem tudo de bom e do melhor, a terra é bonita, eu contemplei ela, ela é boa realmente. Nossa, se a gente viver lá vai ser uma glória. Só que tem um porém. Qual que é o porém? O porém é que não tem como invadir aquela terra. Por quê? Porque os muros são altos. E além de ser alto, tem soldados valentes. E além de ter soldados valentes, são bem preparados, são melhores do que nós. Ah, é triste a notícia, Moisés. É até boa, mas não dá para invadir a terra. A Bíblia diz que simplesmente 10 vigias chegaram com a notícia totalmente de desânimo. Entre 100 é raro as pessoas que chegam com uma decisão de que vai dar certo, de que vamos conseguir, de que vamos avançar. Porque você olha para a cara de um, dá até desânimo. Antes de falar vamos, ele já está derrotado. E fica difícil. A Bíblia diz que vai chegar diante dele Josué e Caleb. Josué e Caleb vai chegar diante de Moisés e vai dizer: Senhor, o Senhor ouviu os 10 vigias? Já ouvimos. Então agora a gente vai falar. Podemos? Pode. Ó, a terra é boa. Ela mana leite e mel. A terra é grande. Os muros são grandes. Os soldados são bem preparados. São valentes. São corajosos. São homens que não têm medo da morte. É mesmo? É. Vai ser difícil. Vai. Aí os dois vão dizer: só que tem um porém. Assim como Deus garantiu todas as outras guerras, com certeza essa Ele vai garantir. Glória a Deus, aleluia. Assim como Deus foi com nós, Moisés, em todas essas guerras, Ele está com nós nessa também. 2 chegam com a notícia de que vai dar certo. E um bom líder, ele tem visão, e quando ele tem visão, ele sabe de quem ouve o conselho e de quem ele não ouve. A Bíblia diz que rapidamente, quando Moisés vai ouvir o conselho de Josué e Caleb, ele vai dizer: então vamos, se prepare, porque vamos invadir a terra. A Bíblia descreve um contexto de coragem, um texto de bravura, só que não depende só da bravura, porque a irmã disse aqui em Salmos que não é com a força do nosso braço que vamos resolver as coisas, não é da forma que a gente pensamos que vamos chegar colocando o pé na frente e vai dar certo. Não é assim, porque antes disso a posição maior é de Deus estar na frente de tudo. Glória a Deus, aleluia. Às vezes estamos rodeados, pastor, e o senhor sabe muito mais do que eu isso, de pessoas que quer colocar a mão no arado, até quer colocar a mão no arado, só que não quer colocar Deus na frente do arado. Ele até quer vasculhar a terra, até quer plantar para ver se colhe, só que sem Deus estar entre a semeadura. A Bíblia está relatando sobre homens valentes, corajosos, mas antes tem um líder que é de oração, e 2 jovens que também buscam a Deus.
chegam com a notícia e dão a notícia que dá certo e vai dar certo. Só que, diante da circunstância, você é quem? Os 10 que chegam com a notícia que não vai dar certo, ou os 2 que estão dizendo, mesmo sendo difícil, Deus está conosco. Porque é uma promessa, e se há uma promessa antes disso, é nela que eu estou firmada. E diga-se de passagem, no começo da caminhada, a gente vem disposto por causa de uma promessa. Porque alguém disse algo para nós. Porque alguém disse que nós temos uma promessa. E a gente se baseia nisso e crê nisso, como foi dito, que deve crer. Tem que acreditar. Só que o acreditar não está só no levantar as mãos e dizer eu aceito. Está em eu trabalhar a minha vida em oração. E vai exigir de mim mudança de comportamento, de testemunho, de vida. Quer ver uma coisa que nós mais testemunhamos? Eu falo isso porque eu também sou casado. É quando há uma briga, um vai dizer para o outro, eu sou assim desde quando eu nasci. Isso está no meu sangue. Recebe o sangue de Jesus hoje. Essa bravura já é de mim. Esse jeito mandão já vem de casa, vem de família. Já vem da minha mãe e vem do meu pai. Se converteu, tem que haver mudança. É, Deus, aleluia. Porque se eu carrego algo dos antepassados, o sinal é: assim como foi meu irmão, você também. Assim como foi vô, eu também você. Porque eu sigo a linhagem, eu sigo o que está no sangue. Por isso que muitos casamentos estão se desfazendo. Porque em vez de ouvir, quer falar. Em vez de abaixar a cabeça, quer mostrar bravura. A Bíblia diz que a mulher ganha seu marido em silêncio. Essa parte as mulheres decoram. Mas é difícil ficar em silêncio. É difícil. Porque quando a Bíblia relata que a mulher ganha seu marido em silêncio, é quando ela fica quieta e o homem fica inquieto. E quando ele fica inquieto, ele caça briga. E quando ele caça briga, se ele não acha, ele reconhece que estava errado. Só que ninguém faz isso hoje. Entre os 10, contando com os 2 fica 12. Quem você é? Aquele que tem um conselho de melhora? Ou aquele que fica dizendo, não vai dar certo? Não tenta, que não é sua praia. Não vai, não é para você esse negócio. E isso, eu vou dizer bem assertivo nisso. Esses desânimos, às vezes, vem não é da igreja, é de dentro de casa. Às vezes, dentro de casa, ouvimos uma palavra que desanima. Acaba com o homem, acaba com a mulher. Esquece, filha, não é para você, já vi seu jeito. Uma palavra de desânimo, uma palavra, o proverbista diz que a palavra tem poder para dar vida e morte. Se você aconselha para o bem, tudo vai bem, mas se você aconselha para o mal, tudo vai mal. Qual que é a sua palavra? Esse filho não vai para frente, ele não vai, você está amaldiçoando ele. Esse menino é burro, ele vai permanecer sendo burro, porque você é o pai mais burro do que ele, que está profetizando sobre ele, que ele não vai para frente. Pera, antes da muralha cair, você precisa aprender alguma coisa. Antes da muralha cair, você precisa saber quem é seu inimigo e o que ele planeja contra você. Grandioso Deus, aleluia. Calma, antes que a muralha caia, você precisa saber tocar a buzina, andar em linha reta, ou você é aquele que quer andar na frente de todo mundo. Antes que você dá o brado, o grito, você precisa aprender a respeitar o sinal de quem está à frente. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Deus. Mas tá bom, eu disse que eu não ia pregar aqui. A Bíblia, livro de Neemias, vamos fazer uma associação do texto. A Bíblia, estamos relatando sobre Josué, sobre a queda das muralhas.
O livro de Neemias relata sobre o levantamento dos muros de Jerusalém. Porque se eu perguntar, isso é óbvio, pastor, se eu perguntar, quem tem um gigante ou uma muralha para cair aqui, todo mundo vai dizer amém, eu tenho, sim, eu tenho, oh glória. Só que às vezes ele vai dizer porque todo mundo fala, não seja todo mundo. Você não é todo mundo. Porque nem todo mundo aqui está vivendo o mesmo que você. Tem gente que está com dificuldade no casamento, tem outros que não estão com dificuldade no casamento. Tem outros que têm dificuldade de lidar com os filhos, tem outros que não têm dificuldade. Então, nem todo mundo está vivendo a mesma etapa, nem todo mundo está passando pelo mesmo processo. Então, tem gente que está derrubando muralhas, sim, só que tem outros que estão levantando. A Bíblia diz sobre Neemias, no contexto que ele está levantando, precisa levantar. Estamos dizendo sobre duas personalidades igual: liderança. A Bíblia diz que Neemias está num contexto totalmente desfavorável. O povo voltou do pós-exílio, está vivendo numa cascata, está totalmente derrubado, abominado pelo pecado, pela prática, pelos erros. Voltou, Deus libertou, Deus deu livramento, deu a oportunidade de ser liberto do cativo. Mas mesmo assim voltaram cada vez mais decadentes, caídos. Por quê? Como que pode eu ser liberto, voltar, mas voltar pior do que estava? Era o povo de Israel. E os que voltaram não conseguiam orar, buscar e nem fazer nada. Só que, lembra que eu disse que entre 10 houve 2 que se levantou para dizer, dá para fazer, dá certo. Teve um homem chamado Neemias, um homem que estava servindo o rei. A Bíblia diz que ele vai perguntar: como está Jerusalém? Eu vou dizer algo aqui muito importante. Nunca pergunte se você não quer resolver. Não pergunta não. Não pergunta nada da vida da pessoa se você não vai ajudar a resolver. Não adianta perguntar para o pastor do problema se você também não vai ajudar. Você vai ser só mais um que está sabendo o que está acontecendo. Só que quando pergunta, tem que trazer uma nova ideia, tem que trazer resultado, tem que trazer algo diferente. A Bíblia diz que Neemias pergunta e vão dizer para ele: está difícil, o povo está caído, entristecido, a decadência espiritual está para baixo, não adoram mais a Deus. O que mais? Os muros estão caídos, e a porta do templo estão queimadas. A Bíblia diz que Neemias, ouvindo isso, ele sai para chorar. Estou dizendo que esse homem está preocupado por uma causa que não é sua. Você já se preocupou por uma causa que não é sua? Porque você ainda está tão preocupado com você, isso é bem verdade. Estamos preocupados se a gente vai comprar uma carne no final do ano passado, não vai? Se vai na casa de qual parente? Mas a pergunta é: você está preocupado com uma causa que não é sua? Com alguém que não está bem? Com alguém que está num estado deplorável, decaído espiritualmente? Neemias sai para chorar. Talvez a nossa oração era para que Deus desse pelo menos o dom de lágrimas. Não existe, mas se tivesse, era bom, porque a igreja já não chora mais. Você não vê os irmãos chorando mais, você vê os irmãos com sono. Nunca vi tanto sono. Dorme sentado. Mas se estivesse tocando algo diferente, ele estava animado. Porque quando estava no mundo, ele era animado. Mas na igreja dá um sono, não sei o que acontece. Vocês tomam remédio, sabe? Para dar uma glória é difícil. A Bíblia diz que Neemias sai para chorar. Sabe por que ele sai para chorar? Porque ele pega a causa que não é dele para ele. Ele diz: essa causa é nossa. E quando olhamos ao estado da igreja, e quando vemos o estado da igreja, dizemos: ah, o pastor está passando sufoco. Mas quando você
você diz isso, você esquece que talvez você também é a causa do sufoco. Porque você não pegou a causa para si também, disse, essa causa é nossa. Porque se o pastor está no sufoco, eu também estou no sufoco. Glória a Deus. Se a igreja está em decadência espiritual, eu também estou em decadência espiritual. Porque a Bíblia diz que Daniel inclui ele nas orações. Quando ele vai orar, Daniel vai dizer: Senhor, perdoa-nos pelos nossos pecados. Daniel está dizendo: eu também pequei. Glória a Deus. Eu também errei. A causa de nós estamos em decadência espiritual não é por causa de alguns, é por causa de nós também. A sua oração a partir de hoje não é: o meu marido precisa se consertar, a minha esposa precisa se consertar. Nós precisamos. Glória a Deus. Aleluia. O culto não começa quando eu canto. O culto não começa quando prega e nem quando alguém está orando. O culto começa desde quando você saiu animado da sua casa para adorar a Deus. A Bíblia diz que quando veio os salmos, alegrei quando me dissermos: vamos à casa do Senhor. Sabe por causa disso? Porque eles vinham de longe até Jerusalém para adorar. E no meio do caminho eles vinham dizendo: alegrei quando me dissermos: vamos à casa do Senhor. Mas os cristãos estão mais alegres para voltar para casa do que para vir para a casa do Senhor. Eu vejo a hora de ir embora. O pregador está falando demais já. Estamos perdendo a essência. O pecado já não está se tornando pecado. Isso aí já é dito por muitos. A tristeza espiritual é tomado pior que é dentro da igreja, pastor. Porque quando sai para fora muda, dá risada com o vizinho, chega alguém de longe, parece que nunca viu, fica alegre, comemora, já coloca as coisas para funcionar ali no som, assa a carne, sabe? Mas para adorar a Deus há um desânimo, há uma tristeza, não há amor. E não estou dizendo para ter o amor com o seu irmão, é amor para com Deus, adoração, sacrifício. O sacrifício não é você vir chegar aqui se derramando, sangrar os braços para ver se sai sangue. É se derramar, se entregar, doar-se a sua adoração. Glória a Deus. Aleluia. Neemias pega a tua causa e vai orar. Ei, antes de fazer qualquer coisa, vai em oração. A Bíblia diz que Neemias vai demorar 4 meses para ir para Jerusalém. Ele ouviu o lamento, viu que o caos está grande, ouve a notícia. Só que antes de tomar uma decisão, eu preciso ouvir a voz de Deus. Não tomo decisão precipitada. Neemias ouve, vai orar durante 4 meses chorando, agoniando por uma causa, por alguém, por pessoas, pela obra. 4 meses, quando ele termina, ele vai servir o rei a exército. O rei vai olhar para ele e vai dizer: você está diferente, porque o seu semblante está caído, porque você está nesse estado, Neemias. O que se passa contigo, Neemias? O porquê essa frieza dentro de você? Eu te conheço, você não é assim. Glória a Deus. Aleluia. Alguém que não precisa estar na casa dele todo dia sabia que ele não estava bem. Alguém que não precisava estar lambendo ele, sabe? Todo dia ela chamando ele para tomar um café. Era somente o rei que conhecia o seu servo. O líder conhece o seu servo. Quando ele olha, ele contempla Neemias. Ele vai dizer: você não está bem. O que acontece? A Bíblia diz que Neemias vai dizer: Senhor, me permita voltar para casa, voltar
a edificar as muralhas, os muros. Os muros estão caídos. E uma cidade sem muro é desprotegida. Uma cidade sem muralha, ela está dada aos ladrões. Uma casa sem a presença, ela está dada. Uma casa sem o Senhor dos Exércitos, diz o salmista: em vão vigia o sentinela, se o Senhor não estiver na cidade. Glória a Deus. Aleluia. Beleza, amigo, tem de misericórdia. Deixa eu ir. Além de tudo, dá uma carta e permita, porque não estava sendo permitido a reconstrução. Alguém estava impedindo. Lembra da mulher do livro de Mateus? Senhor, Rei, julga a minha causa. Julga a minha causa. Julga a minha causa. Eu não mereço mais. Julga a minha causa. Tem alguém que necessita de ti. Tem alguém que necessita do Senhor. Julga esta causa. A Bíblia diz que Neemias é liberado. Ao ser liberado, ele vai. Só que dentro disso, Neemias está vindo com liderança. E ele dá uma aula de administração. Porque ele vai ensinar soldados a se colocar no lugar certo. Ele vai ensinar homens a se proteger. Ele vai ensinar homens a não deixar as raposinhas entrar. Porque a Bíblia diz que há um povo, os samaritanos, que dizem assim: olha, observa, enquanto nós não fazemos, não tem ninguém para ajudar, pastor. Só que quando se posicionamos, aparece gente de onde ele nunca viu. De onde nós nunca viu, pastor. Para dizer: eu quero ajudar o Senhor. Só que Neemias, sendo cheio de Deus, vai dizer: a gente não necessita de ajuda. Mas como assim? Tem 10. Nós somos em 100. Se vem dizer que não precisa de ajuda, não precisamos de ajuda. A obra está completa. Aleluia, Jesus. Está completa. Alguém vai chegar querendo colocar o pé na sua casa e vai dizer: não, está completa. Aqui já preencheu já. Mas como assim? O que faltava? O Senhor dos Exércitos. Ele está na frente de tudo e não precisa de mais ninguém na frente dessa obra. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz que os samaritanos também é considerados homens de Deus. Era também nação escolhida. Só que há um problema. Eles adoravam outros deuses. Eles não sabiam se eles eram ou não eram. Né? A saber, Sanbalat e Tobias estavam reinando ali, querendo atrapalhar, querendo entrar, dizendo que não precisava reconstruir, não, está caído. Para que orar por alguém que está caído? Já usa até a Bíblia. Já diz a Bíblia: aquele que está de pé, cuide para que não caia. É melhor cuidar de você do que querer cuidar dos outros. Só que o corpo de Cristo é cuidar dos outros. Ser igreja é estender a mão para quem necessita. Ser igreja é sim abraçar quem precisa. Ser igreja é se preencher como corpo. Você acha que um dedo faz algo sozinho? Tira o dedão do seu pé para você ver a dificuldade que você vai ter para andar. Tira uma orelha aí para ver a dificuldade que você vai ter para ouvir. Tira um olho e você vai ver a dificuldade que você vai ter para ver. O corpo se preenche. Se eu odeio aquele irmão, vou ter que passar a amar ele até o resto da vida. Só que tá bom, meu irmão. O problema, pastor, se fosse só dentro da igreja, estava bom. Mas não é. O problema é que nós não estamos bem resolvidos dentro de casa. Porque não tem como. Diga-se de passagem, não tem como, irmão. Não tem como. O culto tá frio para mim, se em casa também. Eu vou chegar diferente, não tem como. Pode estar mais bom do que seja qualquer um que estiver gelado do meu lado.
Se tiver tudo bem em casa, eu vou chegar cheio, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Se a minha casa está diante do altar, não tem quem me impeça de orar. Glória a Não tem quem me Jesus. impeça de dar glória maior do que o meu irmão. Não tem Aleluia. quem me impeça, pastor. Não tem como eu ir trabalhar e estar bravo com alguém lá no serviço, irmão. O patrão está falando mal do seu serviço, mas você está de bem, porque você sabe que está fazendo com amor. Por mais que está querendo botar defeito, você sabe que está tudo certo em casa. Glória a Deus. O problema é porque eu levo o problema de casa para o serviço, do serviço volta pior para casa. Não tem como dizer que a sua adoração ela fica fria quando você chega na igreja. Mentira. Mentira. A Bíblia diz que a presença foi sobre os 70, 2 estavam fora do arraial. A presença desceu sobre Moisés e inundou a todos. Só que a Bíblia diz que 2 estavam fora do arraial e foi tomado. Só que aqueles 68 pararam de sentir a presença de Deus. Aí disseram para Arão, fala para Moisés que tem 2 lá fora que não para de rodar, continua dando glória. Que negócio é esse? A presença já desceu, todo mundo parou, só os 2 continuaram. A Bíblia diz que Arão vai chegar diante de Moisés e vai dizer, tem 2 lá fora que não pararam, pede para parar, já é meninice isso aí já, está muito tempo lá rodando. Moisés vai dizer, vocês estão com ciúmes daquilo que Deus deu? Glória a Deus. Observa isso, irmão. A obra é para aqueles que continuam e não para os que param. Tem gente parando, mas qual é você, aquele que parou? Já está parado? Ou que ainda continua com o fogo ardendo dentro de si? Glória Você a é aquele Deus. que ainda queima. Aleluia. Está chegando notícia na sua casa, ó. Fulano de tal parou, pastor. Fulano de tal caiu, pastor. Mas e aí? Ah, filho, eu ainda continuo. Eu sou daqueles que continuam. Eu ainda persevero. Pastor, o homem já desistiu, voltou para trás, pastor. Era letrado na palavra, você não lembra não? Filho, eu estou firmado em Cristo. Provérbios capítulo 1, verso número 7. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. O que você quer dizer com isso? Sábio é quem teme e não quem sabe demais. Glória a Deus. Aleluia. Jesus, obrigado, Senhor. Oh. Tem muita gente que sabe demais, mas ora pouco demais. Oh, glória a Deus. Aleluia. Jesus. Prega lindo demais. Ao acabar o culto, a conversa dele não é sobre Bíblia. Desculpa eu, mas eu tenho não. Desculpa, talvez eu estou errado. Mas eu chego às vezes a ter nojo de pessoas assim, que me corrigem no altar, que eu sou corrigido, aponto o dedo, prega a palavra, me corrige, eu saio até fortalecido, renovado. Mas na hora que eu contemplo nele, a conversa dele não tem Deus, não tem nada que edifica. Isso aí já não dá para mim. Como que eu me espelho só quando você prega? Eu preciso ver os seus passos. Aleluia, Jesus. Mas irmão, você não tem que ficar se espelhando no homem. O homem é errante. Mas o próprio Paulo disse que devemos ser obreiro irrepreensível. Você não é cauteloso por causa dos outros, mas por causa do nome de Deus. Glória a Irmão, Deus. então, qual que era o segredo de Neemias? O segredo era um só. Neemias não queria restaurar os muros por causa de quem pecou. Era porque o nome de Deus estava sendo desonrado. É, Jesus. Você honra o nome de Deus? Quando alguém cair, sabe aquele que cai, que a gente é o primeiro a dizer, eu falei. O seu dever de ajudar não é porque você ama ele, nem tampouco porque
Ele um dia foi um grande pregador. É porque o nome de Deus estava sendo glorificado pela vida dele. E quando alguém, eu sei que a igreja nunca vai ser destruída. Pesquisa um pouco sobre a história da igreja. Você vai ver quantas vezes tentaram acabar com a igreja e não conseguiram. Mas todas as vezes que você vê alguém decaído, alguém que era influência para você e hoje não está mais, você tem que honrar o nome de Deus através da vida dele. Você tem que dizer: Senhor, restaura de novo, porque seu nome tem que ser glorificado. Glória a Deus. A oração dos homens de Deus nunca foi intercedendo para que Deus amaldiçoe ninguém. Até porque um que tentou não conseguiu. Ele vai dizer: não tem como amaldiçoar aquilo que já foi abençoado. Não tem como alguém... Para com esse negócio, irmão. Sabe? Vem palavra negativa para você, pessoa pessimista, ficar falando coisa para você, você fica acreditando, irmão. Não tem como amaldiçoar, pastor. Se Deus já te abençoou, se Ele zelou com a palavra dele, está determinado. Quem pode estragar a bênção de Deus na sua vida é você mesmo. Quem pode acabar com o plano de Deus na sua vida é você mesmo. Quem ouve o conselho de Sanbalat e Tobias é você, não é Deus. Deus ninguém convence a errar, irmão. Eita, glória, Jesus. Tem como Deus errar, irmão? Existe coisa impossível para Deus? Existe? Acho que existe. Existe não? Tem certeza? Impossível é Deus mentir, Deus errar e não me amar. Impossível é Deus errar e sua palavra não realizar. É impossível. É impossível Deus errar com você. É impossível Deus não cumprir o que Ele falou. É impossível, pastor. Impossível é na nossa mente. Na nossa mente tudo é impossível. Na nossa mente tudo é impossível. Porque ela gera em torno de dinheiro. Né, pastor? Para se divertir precisa ter dinheiro. Sabe? Não tem o amor mais dentro de casa. Por quê? Porque o dinheiro fala mais alto. E a Bíblia não diz que Neemias pediu dinheiro, ele só disse: me dá liberdade de voltar a reconstruir, de voltar do início, de voltar a levantar de novo. Josué só disse: ei, foi dada a ordem, a terra é boa e Deus garantiu que nós ia ganhar. O Deus levou a gente até o deserto para morrer. É coisa de doido isso? Foi até o deserto para morrer? Então Deus está brincando de ser Deus? Então tudo isso que você passou, todas as amizades que você já viveu, porque não tem gente que tem mais história do que eu, tantas pessoas que você já conheceu, igrejas que você já participou, homens que você compartilhou ideias, pessoas que já chegou e desanimou você, outras que alegraram você. Você acha que Deus não trabalhou em você tudo isso? Você está perdendo tempo, então. Você vem aqui assistir culto. Hoje eu não vim para assistir culto, irmão. Eu vim para cultuar. Eu vim para cultuar. Eu vim adorar a Deus. Eu não quero saber de onde Ele te tirou. Eu sei que Ele te tirou de um alvo muito horrível. Mas esquecendo as coisas que para trás ficam e prosseguindo para que estão adiante. Tem gente que ainda está no passado, irmão Ivan. Tem gente que ainda está com aquele pecado do passado. Tem gente que ainda é mutilado na sua mente. Mente não é aqui, ó. Não é palavras, não, é aqui, ó. Ainda está com aquilo que te marcou, aquilo que talvez você fez lá atrás. E tem algo que me corrói todos os dias, porque é uma palavra que eu
sobre a vida de alguém. O proverbista diz que é mais difícil. É difícil ganhar um irmão ofendido. Ele vai dizer, é muito mais fácil ganhar uma cidade fortificada do que alguém ofendido. Ele está dizendo, não ofenda o seu irmão. A partir do momento que você ofendeu alguém, cara, ele nunca mais vai ser o mesmo que você. Ele vai se fechar, ele nunca mais conversa, nunca mais se abre. Pode até te dar paz, mas não é a mesma paz. Neemias está voltando para reconstruir os muros de forma diferente. Precisa reatar de novo o povo. Precisa levantar os altares de novo. Isso decorre dentro de casa, porque eu disse que a mensagem aqui não é porque é sobre Josué foi líder e Neemias também era o líder, que a mensagem é para o pastor da igreja. Liderança se diz sobre quando estou à frente de algo, e na sua casa quem está na frente é você. E quer ver algo? Isso é cotidiano, porque a gente tem que simplificar. A gente vai na palavra, tem que simplificar, senão as pessoas ficam dizendo, não entendi o que ele falou. Quer ver? Nós homens temos o costume de ofender a mulher com palavras. Tá bom, às vezes ela não vai dizer nada para você. Vai passar 1 ano, 2 anos. Você vai chegar com algo, vai acontecer uma briga. A primeira coisa que ela vai lançar na sua cara é aquilo que você disse. Sabe o que significa isso? Você ofendeu a sua esposa. Enquanto ela não ganhar, você não ganhar o perdão dela, vai permanecer a briga, a desordem, a bagunça. E vice-versa. Ao homem que foi ofendido, mas ele também nem fala. Porque se ele falar, ele vai ser ofendido de novo. Devemos tomar cuidado com aquilo que a gente fala. A gente ofende as pessoas sem a gente saber. A gente fala palavras que deixam as pessoas lá embaixo. Sabe aquela palavra que dói? Aquela que dói mesmo, sabe? Aquela gostosa. Sabe aquela que... Rapaz, nem minha mãe, nem meu pai nunca falou isso pra mim, cara. Estou tendo que ouvir. Eu não ouvi isso. Tem palavras, irmãos, que ficam. E se ficar, vai virar uma pedra. A Bíblia está dizendo sobre algo que está restaurando as muralhas. Um estava prestes a derrubar, outros estavam prestes a construir de novo. E para reconstruir eu preciso ter vigilância. A Bíblia diz que Neemias vai dar o grito e vai dizer, fique esperto, tem gente querendo invadir. E o que eu devo fazer? Com uma mão trabalha, Ivan, e com a outra fica com a espada. E outra, separe guardas, homens, jovens, que ficam atrás daqueles que trabalham, para que possam revezar. Esse homem sabia o que estava fazendo. Deus deu a direção para ele. Só que, e quando se trata daquilo que nós estamos vivenciando nos dias de hoje? Porque é fácil detalhar da Bíblia e falar muito bem o que aconteceu no texto. Só que quando entra sobre nossa vida, no contexto da nossa vida, aí muda. Porque Neemias não é o Diego, não é o Ivan. Neemias agora é outra pessoa. E eu sou outra pessoa. E o contexto da minha vida, do meu casamento, da minha família, do meu contexto espiritual é outro. Só que, para todos, a receita ainda é a mesma. É a que Neemias usou. Primeira oração. Porque eu preciso ouvir Deus falar. Não posso tomar iniciativa que vai prejudicar alguém depois. Só que você é tão preguiçoso, irmão. Somos tão preguiçosos, irmão. Porque para ajudar as pessoas a gente tem uma disposição, mas a gente não ajuda nós mesmos. A gente brinca tão bem com os filhos das pessoas, mas quando é o nosso, a primeira coisa que a gente vira para ele é a mão. A gente é tão bem para falar com as pessoas, a gente sabe aconselhar os outros, mas não sabe aconselhar nós mesmos. Já viu aquela pessoa conselheira? Meu Deus, ela aconselha, eu sei que você chega a sair voando de perto dela.
Nossa, eu vi algo ali de Deus. Só que ela mesma não sabe se preencher. Ela mesma não sabe dar um conselho para ela, que ela precisa prosseguir. E qual que é o segredo? O que devo fazer? A oração. Aleluia. A oração. E a oração exige de você paciência. E da paciência vai exigir de você esperar um pouco. A Bíblia diz que Sara não quis esperar. Ela vai dizer assim, já que Deus disse, ó, observa. Olha como que a mulher aconselha muito fácil uma mulher. O homem é bom primeiro. A mulher disse, ei, vamos fazer o seguinte, filho. Faz o seguinte. Já que Deus disse que a gente vai ter um filho, faz o seguinte. Pega uma serva, faz um filho com ela, e pronto, vai ser nosso. Estamos adiantando a promessa. Glória. Vamos ajudar Deus porque não vai estar fácil, entendeu? Vamos adiantar o processo. Só que Deus disse que ela ia ter filho. Só que ela duvidou. E nós duvidamos. Porque parece ser impossível. Aí ela vai ter. Ela vai sofrer. Porque a serva vai fazer inveja. A serva vai dizer para ela assim, ó, Abraão é mais meu marido do que seu, filho. Eu tenho um filho dele. Ela vai dizer para Abraão, Abraão, a serva está me desrespeitando. Ela não está me honrando. Só que ainda bem, que a gente fala sobre o quê? O que a gente fala? O homem de fé. A primeira pessoa que a gente descreve homem de fé é Abraão. A primeira pessoa que abriu um homem de fé, irmão, Abraão. Só que se Deus não intervisse na história de Abraão, Abraão não seria quem nós dizemos que ele é. Porque a Bíblia diz que a mulher vai sair, vai pegar as coisas com raiva de Sara e vai embora com a criança no meio do deserto. O anjo aparece e diz para ela, para onde você está indo? Aí a pergunta é para vocês, quem sai sem destino, sabe para onde está indo? E tem crente assim, saiu sem destino, mas não sabe para onde está indo. Você vai derrubar uma muralha, será que você sabe para onde você está indo? Você se preparou para isso? Mas eu vou resumir porque eu vou encerrar. A Bíblia diz que hoje diz para ela, para onde você está indo, filha? Aonde você está indo? Ela vai dizer, eu falo, realmente ela não estava. Ela só queria sair da presença da senhora. Aí o anjo vai dizer para ela, pois é, filha, volta pelo mesmo caminho. Glória a Deus. Aleluia. Sabe por quê? Um projeto que é gerado dentro de casa não pode sair de casa. O projeto que foi gerado dentro de casa não pode sair de casa. O projeto que ela gerou não era dela. Por mais que Sara fez errado, não era dela. O projeto era de Moisés. Deus tinha um projeto. E hoje vai dizer que tem um projeto com ela. Filha, no tempo certo, eu vou te honrar. Fique de pé. A minha mensagem nunca, bom, sempre que eu nunca preguei para ficar, sabe? Quero ver a irmã aí dar glória 3 vezes, depois pula, rodopeia e fala em línguas. Nunca. Deus me deu isso. Uma pregação de confronto, que você entenda a realidade da sua vida. Não queira ser o que você não é. Não queira mostrar o que você não é. Não queira dizer algo para as pessoas que você não é. Deus sabe que você é. Deus sabe que você precisa ser. E quando você até mesmo ser diante de Deus, você vai entender que foi a glória de Deus sobre sua vida. Não foi porque alguém profetizou somente. Foi porque Deus esteve com você. A minha oração é para que você reflita sobre isso. Há uma muralha a derrubar. E outros têm muralha para levantar. Tem pessoas como Neemias. Deus mostrou isso para mim, irmão. Tem pessoas aqui como Neemias que precisa construir.
E tem outros que precisam derrubar essa muralha, porque ele precisa prosseguir, dar um avanço. Ele está parado no mesmo lugar, sabe? Ele está que nem os antepassados dele, não muda, sabe? E ele sabe disso. A pior coisa do homem é quando a mente dele diz para ele: você não está indo, cara. Você não está fazendo nada por onde, você não está, sabe? Não está crescendo, tem que mudar esse negócio aí. E a pior coisa na mente do homem é isso. É quando ele vê que ele mesmo não está saindo do lugar. Então a minha oração é para que você entenda isso. Abre essa visão. Abre os olhos espirituais. Aleluia. Eu vi a jovem trazendo uma palavra aqui. Filha, busque. Não vou falar em línguas, nem falar que o anjo desceu aqui, pelo amor de Deus. Busque. Se seu pai dizer, sai desse quarto aí, não estou orando. Se você abrir a porta e interromper minha oração, a presença de Deus vai te pegar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Se lance. Eu vi algo muito tremendo, sabe? Porque tem pessoas que não vê, sabe? A primeira coisa da pessoa é criticar a gente. Meu Deus. Mas quando você vê algo, sabe nada. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, Espírito Santo de Deus, o Senhor sabe que eu não vim aqui cantar ninguém, nem fazer milagre, porque eu não faço milagre. Mas o Teu Espírito Santo se faz presente aqui nesse meio. Essa paz que eu sinto é a Sua presença. Essa paz que inunde aqui a casa é a Tua presença. Eu já vejo vidas aqui voltando para casa com um pensamento diferente, colocando o pé na frente, dizendo: esse final do ano não vai ter folia na minha casa, não. Na minha casa, não. Vai ser diferente. A glória de Deus vai pairar. Eu entro esse ano agora com mudança de mente, transformação de mente. Pai, eu vejo vidas aqui restauradas. Eu vejo almas aqui levantando muros. E vejo outras famílias derrubando a muralha que impede de avançar. Eu vejo o Senhor mudando o rumo, o curso dessa igreja. Eu vejo o Senhor mudando, tocando aqui para em vidas e almas. Com projetos, com ideias. Que não vai vir, ó Pai, do YouTube, não vai vir do Google, não. É o próprio Espírito de Deus que vai colocar e vai sobrar sobre a vida dele. Pai, que a Tua graça se expande. Que o Teu Espírito possa fazer muito mais daquilo que eu não pude repassar nas palavras que o Senhor me deu. Que o Senhor vai com eles. Que o Senhor entra sobre a casa deles. Sobre a vida pastoral dessa igreja. Sobre a vida do anjo dessa igreja. Do corpo de obreiros. Pai, que o Teu Espírito Santo vem sobre eles. Que a Tua graça vai sobre até aqueles que não queriam ouvir essa mensagem. Que o Senhor inunda esse coração. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Sou grato, Senhor. Glória a Deus. Aleluia.